Houve, muito tempo atrás, um rei poderosíssimo da dinastia dos antigos reis persas, que dominaram até a Índia e a China. Seu povo o amava muito por sua sabedoria e prudência. Quando morreu, o poder passou às mãos do filho mais velho, Shahryar. Homem justo, Shahryar fez questão de que seu irmão mais novo, Shah-Zaman, também governasse ao seu lado. Deu-lhe então um de seus reinos, cuja capital era a cidade de Samarcanda. Passaram-se 20 anos de prosperidade, cada irmão vivendo em seu reino. Mas um dia Shahryar, não suportando mais a saudade, decidiu rever Shah-Zaman. Ordenou ao seu primeiro-ministro que fosse até o irmão entregar-lhe os mais ricos presentes e um convite para vir visitá-lo. Seu desejo é uma ordem, disse o primeiro-ministro, e partiu o mais rápido que pôde. Ao saber que o primeiro-ministro se aproximava da cidade, Shah-Zaman foi ao seu encontro e pediu notícias do irmão. O primeiro-ministro, então, transmitiu as palavras do soberano. Shah-Zaman ficou comovido e disse: Meu irmão, o sultão, honra-me com esse convite. Estou morto de vontade de o rever, mas preciso de 10 dias para preparar a viagem e partir. Fiquem em meu reino e partiremos juntos. Não é preciso que vocês se desloquem até a cidade. Armem aqui mesmo suas tendas. Ordenarei que você e sua comitiva sejam muito bem tratados. O primeiro-ministro aceitou a oferta. Shah-Zaman se dirigiu a Samarcanda para cuidar dos preparativos da viagem. Nomeou um conselho para cuidar de tudo durante a sua ausência. No comando, colocou um homem de sua total confiança. 10 dias depois, encaminhou-se até onde estavam as tendas. Então, desejando abraçar a esposa mais uma vez antes da partida, voltou sozinho ao palácio. Foi até os aposentos da rainha. Ela, que não esperava revê-lo tão cedo, tinha introduzido no quarto um dos criados do marido. Qual não foi a emoção de Shah-Zaman quando, chegando sem fazer ruído para fazer uma visita surpresa à esposa, por quem se julgava muito amado, avistou em seu quarto, à luz das tochas, um outro homem. Furioso, Shah-Zaman pegou seu sabre e, num segundo, deu aos dois o sono da morte. Em seguida saiu da cidade e se dirigiu às tendas. Sem contar a ninguém o que tinha acontecido, deu ordem de partir imediatamente. Antes de raiar o dia, partiram todos. É fácil imaginar a alegria de Shahryar e Shah-Zaman quando se reencontraram depois de tantos anos. Abraçaram-se, trocaram 1000 manifestações de afeto e entraram na cidade, em meio aos gritos de alegria da multidão. O sultão levou seu irmão a um palácio que tinha comunicação com o seu e possuía um belíssimo jardim. À noite, celebraram o reencontro com um jantar que durou até tarde. Depois, cada um se recolheu a seu quarto. Shah-Zaman tinha passado momentos de alegria ao lado do irmão, mas, quando se viu sozinho em sua cama e pensou na infidelidade da esposa, ficou angustiado. Incapaz de dormir, levantou-se. Tão triste estava que seu rosto denunciava seus sentimentos. O irmão notou. O que está acontecendo com ele? Estará com saudades do seu reino e de sua esposa? Na manhã seguinte, Shahryar deu de presente ao seu irmão
o que a Índia produz de mais valioso e de mais belo, e fez o possível para diverti-lo. Mas Shahzaman parecia ainda mais triste. Um dia, Shahryar organizou uma caçada numa região distante do reino. A viagem até lá demorava cerca de 2 dias. Shahzaman não quis acompanhar o irmão. Deu como pretexto sua saúde, que não estaria boa. O sultão aceitou a desculpa e partiu com toda a sua corte. Sozinho no palácio, Shahzaman se recolheu a seu quarto e pôs-se a olhar o jardim através de uma janela. De repente, algo chamou sua atenção. Uma porta secreta se abriu e por lá saíram 20 mulheres. Ao lado delas estavam a sultana. Shahzaman via a cena sem ser visto. De repente, as mulheres tiraram o véu e ele pôde ver que, na verdade, eram 10 homens com as mulheres. Então a sultana bateu palmas, chamando: Masud, Masud. Aquele chamado, um homem desceu do alto de uma árvore e foi até a sultana. Shahzaman, então, percebeu que Shahryar era tão infeliz quanto ele. Sem dúvida, aquela era a sorte de todos os maridos, serem traídos. Já que é assim, por que me atormentar lembrando o tempo todo uma infelicidade que é tão comum? Disse ele a si mesmo. E daquele momento em diante esqueceu a tristeza. Mandou que lhe preparassem o jantar e comeu com apetite. Nos dias que se seguiram, estava alegre e bem disposto. Quando Shahryar retornou da caça, espantou-se ao ver como o estado de espírito do seu irmão havia mudado e quis saber dele o motivo. Shahzaman respondeu: Você é meu sultão e meu senhor, mas, eu suplico, não exija que eu responda a essa pergunta. Shahryar insistiu, e então Shahzaman contou tudo sobre a infidelidade da rainha de Samarcanda, sua própria esposa. Shahryar aprovou o modo como o irmão tinha reagido. Meu irmão, que história mais terrível é essa? Você fez bem em castigar os traidores. Foi uma ação justa. Agora compreendo a sua tristeza. Mas me conte o motivo de sua alegria. Shahzaman tentou inutilmente fazer com que o irmão desistisse de querer uma resposta àquela pergunta. Shahryar ficou ainda mais curioso e ele teve de contar tudo o que acontecera durante a ausência do sultão. Terminou a história assim. Tendo visto tanta infâmias, cheguei à conclusão de que todas as mulheres se comportam assim. É tolice fazer com que a nossa serenidade dependa da fidelidade delas. Por isso, o melhor é consolar-se. Shahryar inicialmente se recusou a acreditar no que o irmão lhe contara. Shahzaman, então, propôs que os dois fingissem ir a uma caçada e se ausentassem do palácio. Na mesma noite da partida, retornaria aos aposentos de Shahzaman. Assim se fez. Partiram e, ao cair da noite, o sultão mandou que seu primeiro-ministro ficasse no comando dos homens e não permitisse que ninguém saísse do acampamento. Os irmãos partiram sozinhos a cavalo até o palácio e, pela janela do quarto de Shahzaman, viram a porta secreta se abrir, os 10 homens disfarçados aparecerem acompanhados das mulheres e a sultana a chamar por Masud. Enfurecido, Shahryar deu ordem ao primeiro-ministro de estrangular a esposa. Com suas próprias mãos, cortou a cabeça de todas as mulheres que acompanhavam a sultana. E daquele dia em diante,
decidiu que jamais voltaria a confiar nas mulheres. Ele se casaria com elas por uma noite e as faria estrangular no dia seguinte. Pouco tempo depois, Shahzaman regressou ao seu reino. Foi assim que o revoltado Shahryar pôs em prática seu plano. Casava-se com uma das moças do reino, passava com ela uma noite, mas no dia seguinte mandava que fosse estrangulada. A cidade ficou abalada com aquela desumanidade. Pais e mães choravam por suas filhas. Todos temiam que elas se tornassem vítimas do sultão. O primeiro-ministro tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Sherazade e a mais nova Dinazade. Sherazade tinha grande coragem e inteligência. Lia muito e tinha uma memória fabulosa. Era belíssima e muito virtuosa. O primeiro-ministro a amava muito. Um dia Sherazade lhe disse: Meu querido pai, quero lhe pedir um favor. Peço que não me recuse o que desejo. Quero dar um basta nas crueldades do sultão contra as famílias desta cidade. Sua intenção é muito justa, filha, mas como pretende conseguir isso? Casando-me com o sultão. O primeiro-ministro horrorizou-se com aquelas palavras, mas nada do que disse a filha pôde fazer com que Sherazade desistisse do seu plano. O pai, vencido pela insistência da moça, finalmente consentiu. Angustiado, foi até o sultão e lhe disse que naquela noite lhe traria a filha. O sultão ficou muito espantado e ameaçou: Mas saiba que, de manhã, eu lhe darei ordens para estrangulá-la, e se você se recusar, mandarei matá-lo. Quando o pai contou à filha que Shahryar aceitara casar-se com ela, Sherazade ficou muito contente, como se tivesse recebido a melhor notícia do mundo. Agradeceu a seu pai e o consolou, assegurando-lhe de que não se arrependeria por tê-la dado em casamento ao sultão. Depois, chamou a irmã e lhe disse em segredo: Querida irmã, preciso de sua ajuda. Pedirei ao sultão que você durma no quarto nupcial. Amanhã, 1 hora antes de raiar o dia, acorde-me e diga: Minha irmã, por favor, conte uma daquelas belas histórias que você conhece. De noite, Sherazade foi levada ao quarto nupcial e, chorando, implorou que a irmã de Dinazade pudesse passar a noite ali ao seu lado. O sultão concordou. Quando faltava 1 hora para raiar o dia, a irmã fez exatamente como Sherazade havia pedido. Acordou-a 1 hora antes do nascer do sol, dizendo: Minha querida irmã, antes que nasça o dia, conte uma daquelas belas histórias que você conhece. Talvez seja a última vez que terei o prazer de ouvi-las. Sherazade, então, começou a contar uma história. Quando chegou a um ponto decisivo, interrompeu a narrativa dizendo: Que pena, o dia já nasceu. Não vou poder contar o final da minha história. A continuação é ainda mais bonita e interessante. Mas eu não poderei contar a você, cara irmã, a menos que o sultão permita que eu a retome na próxima noite. O sultão, que já gostara muito do que Sherazade contara e ficara cheio de curiosidade em saber o que aconteceria depois, decidiu não matar a moça para ouvir o final daquela história. Mas na noite seguinte e nas outras, Sherazade usou da mesma astúcia. Quando terminava uma história, começava a contar outra ainda mais interessante. A cada dia, prosseguia em sua narração até um certo ponto e, fazendo suspense, interrompia no momento decisivo.
despertando a curiosidade do sultão, que dizia a si mesmo: vou deixá-la viva só mais esta vez para saber como essa história maravilhosa termina. Mas amanhã, sem dúvida, mando executá-la. E assim, por meio das histórias das 1001 noites, Sherazade conseguiu enfeitiçar o esposo e adiar a morte. O sultão se encantava com as narrativas, com a memória fabulosa da esposa e com sua incrível coragem. Por fim, um dia lhe disse: querida Sherazade, vejo que suas maravilhosas histórias não têm fim. Você conseguiu acabar com o ódio que eu alimentava contra todas as mulheres. Meu amor por você me leva a renunciar àquela lei cruel que eu tinha estabelecido. Você salvou todas as moças que eu iria sacrificar para satisfazer minha raiva. O primeiro-ministro foi o primeiro a saber daquela notícia, que em pouco tempo se espalhou por toda a cidade. Assim, de todas as partes do país se ouviram muitos elogios e bênçãos para o sultão e sua adorável esposa Sherazade.